Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir algo com vocês aqui ai, que até Deus fica imaginando assim, gente. Eu imaginei que com o fim de Judas os problemas acabassem, só que não, né? Aí vai Deus lá todo animado, contente, maravilhado, fazer, né, o mundo, fazer as criações maravilhosas que são, as arquiteturas extraordinárias. E cria o tal homem empolgado, feliz, né? Achando que Judas já tinha sido exterminado, os problemas de natureza ruim já tinham se findado. Só que não. Tão grande é a surpresa, né? Que Judas ainda continua predominando em muitos seres humanos aí. E o diabo ainda anda usando a descendência dele, colocou aqui no mundo para o que ele precisar, ele ter gente para ele usar. Você vê que tem muita gente boa, glória a Deus, e é um dos motivos que a gente ainda está conseguindo se manter aqui na Terra, embora está uma situação difícil, onde a selva, os selvagens estão tendo muito mais harmonia e cuidado um com o outro do que o ser humano. O ser humano virou uma coisa assim complicado, viu? E aí a dificuldade, o declínio, cada dia mais difícil, porque se vê cada dia mais pessoas entorpecidas, tanto lícito como ilícito, para poder aceitar a realidade. E é uma coisa assim que a gente fica olhando sem querer acreditar, vê pessoas que perdem o senso da moralidade, da realidade, da aceitação da sua própria idade, de se assumir que já chegou a idade, que a idade chega para todos e é uma dádiva quem consegue envelhecer, chegar numa certa idade. A gente tem que respeitar a nossa idade e valorizar e agradecer a Deus. Muita gente não se revolta, não quer aceitar, quer fazer mil e um procedimento para não aceitar aquela velhice. Não se está falando de que não se pode se cuidar sim, tem que se cuidar, se apresentar o melhor. O que a gente tem que se preocupar na vida é colocar Deus como centro de tudo. Se a gente tirar ele, a gente perece, a gente se encaminha para uma vala sem saída e fica à mercê da criação de Judas aí para ele usar. Então, coloca Deus como centro de tudo, tem aceitação, gratidão por tudo, pela nossa vida e envelhecer com sabedoria, se cuidando, porque é uma oferta até ao próximo, a gente se cuidar, andar higienizada, andar limpinha, é o amor ao próximo, que a gente está querendo dar o melhor ao próximo, mas não ficar preocupada em ter que estar todo o tempo não envelhecer, porque a humanidade, esse mundo que vivemos agora é proibido envelhecer, aí tem gente que fica enlouquecida aí, né? E entra nessa vibe de descendente de Judas e segue junto, e acaba se enveredando e se perdendo junto. Então a gente tem que fixar o nosso centro, a nossa mentalidade em que? No autor e consumador da nossa vida. Quando Deus criou o mundo e criou o ser humano, ele criou o ser humano para reverenciar, para levar o amor dele aos outros, entendeu? E cuidarmos um do outro. Criou a igreja para quê? Tá lá escrito, tudo tá escrito. Tá lá a Bíblia é uma bússola que Deus deixou para a gente se guiar. Tudo que a gente quer saber, tudo que a gente quer se nortear, tá lá. Lá tá. Ele criou a igreja para quê? Para Tiago 1,27, cuidar de pessoas vulneráveis, porque o mundo, como, né, tem esse desequilíbrio, ele já sabia que Judas foi eliminado, mas os descendentes deles ainda iam incomodar. Então, que Judas quer concorrer o tempo todo, que Judas disse que Deus cria, ele também cria. Deus criou, ele criou, Deus criou isso, ele criou aquilo. Deus fez ele, Deus criou homem e mulher. Não, homem e mulher, eu posso criar outra diferenciado. Eu crio um pássaro, eu vou criar uma cobra. O Judas, o diabo sempre está querendo concorrer com Deus aqui no mundo, entendeu? Vou criar um ser humano bom, um ser humano puro, um ser humano que me ame, um ser humano que transborde esse meu amor. Judas, vem cá, não.
O ser humano é desvirtuoso, eu vou criar um ser humano que não tenha Deus como o Senhor. Coloque o dinheiro como o Senhor e vá me adorar, que através do dinheiro ele vai se desnortear, vai se perder e ele vai acabar me adorando. Então, existe aqui no mundo as criações de Deus e as criações do diabo. Porque você vê aí que tem pessoas que se permitem a determinadas coisas que você vê que é o diabo que pongou ali e tá fazendo lá ele de ioiô e cavalinho para tudo que ele quiser. Tem coisas absurdas que ultrapassa o entendimento humano, ultrapassa a humanidade, ultrapassa tudo que podemos dizer de humano, ultrapassa, que você vê que é o próprio diabo que usou aquela pessoa que deu lugar, aquela pessoa que fez toda aquela pessoa que tira Deus do centro e coloca o dinheiro como seu senhor, é descendência de Satanás, e mais tarde ou mais cedo Satanás vai usar os enredos deles, para as confusões, para uma infernação dele aqui no mundo que continua. Aí Deus todo animado lá em Gênesis faz a criação, achando que o ser humano ia ser perfeito, e que decepção, viu, meu irmão? Porque o ser humano é, alguns, vergonhosamente decepcionante, vergonhosamente decepcionante, e que a gente olha assim e vê que só tem aparência humana, mas humano, a humanidade não tem nada, se permitiu a se vender a Judas e ser descendência dele, porque aqui no mundo há a descendência de Deus, que Deus criou, de Abraão, e a descendência de Judas, que Judas implantou aqui na terra. E todos aqueles que vivem enlouquecido, passando por cima de tudo, colocam o dinheiro como seu senhor, são descendentes de Judas. Porque o que está faltando na humanidade, o que desvirtuou aqui a humanidade, foi tirar Deus. Até então, quando as pessoas estavam servindo a Deus, reconhecendo que Deus é o Criador, que Deus é o autor consumador da sua vida, que Deus é o centro e que a gente tem que transbordar esse amor e se doar um para os outros, que foi o propósito, né, de Deus ter criado a humanidade, um para cuidar do outro, e isso aí foi se perdendo. E quando isso se perde, entra o quê? Entra o Senhor, que é através da ganância. Não, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é uma benção, o dinheiro é bem-vindo. Se a gente tiver uma quantidade de dinheiro que dê para a gente e ainda sobra, a gente tem que usar isso para abençoar outras vidas. O dinheiro é uma benção. Mas a partir do momento que o dinheiro começa a ser visto de uma maneira de ganância desmedida, todos nós temos que ter ambição medida, aquela ambição que você tem força, coragem de plantar, de esquematizar, de correr atrás, coragem, medida. Do ser humano, é um combustível para o ser humano, nós termos aquela, sabe, força de vontade, aquela garra, aquela ambição de vou construir, vou fazer, vou acontecer. Tudo dentro do trabalho, tudo dentro da dignidade. É lícito, sim. Convém, convém. Deus está nesse negócio, tá. Agora, a partir do momento que começa aquela ganância desmedida, Deus está na gente ter uma ambição medida, uma ambição dentro do equilíbrio. Deus não está em ganância. A partir do momento que vem aquela ganância, dinheiro fácil, milhões que você não sabe, do nada assim emergeu, parece que o dinheiro é uma boca de esgoto jorrando. Aí disso aí você tenha medo, porque se a pessoa não for uma pessoa que busque Deus e que coloque o Deus no centro de tudo, essa pessoa vai se desnortear, vai se perder. Esse dinheiro vai entrar como uma descendência de Satanás para infiltrar nas veias e pegar o DNA de Satanás e transportar para lá para ele, e através desse dinheiro aí ele vinha, ser um canal se é de ser uma bênção, ele vem ser uma maldição, porque através desse dinheiro aí desmedido, ele não mede consequências para
querer comprar tudo, querer comprar todos, se envolver em prostituições, em drogas lícitas e ilícitas e por aí vai, achar que ele pode tudo, que ele é o bambambam, que ele, Deus não existe, que o Senhor dele é o dinheiro. Ele coloca, a partir do momento que coloca o dinheiro dele como o Senhor da vida dele, ele vai perecer. Mais tarde ou mais cedo, ó, vai descer e o problema não é aqui tudo é passageiro, a gente não tem que se preocupar que a gente está vivendo com dificuldade aqui, blá blá blá, não, porque aqui tudo é passageiro, é efêmero, é assim, um abrir e fechar do olho, quando a gente pensa, a gente já está em outra dimensão, porque a gente tem que se preocupar com a outra dimensão, qual é o nosso papel aqui de ser humano, que Deus nos colocou animadamente feliz, então a gente tem que fazer de tudo para continuar sendo uma criação de Deus e não uma criação, uma descendência de Satanás. Porque o diabo tem os deles aqui, e como tem. Tem muitas pessoas que poderiam se inclinar para a criação de Deus, mas não querem, se permite se inclinar para a criação do diabo, porque criam no coração a ganância do dinheiro, desmedido do dinheiro, que eu, sabendo que quem tem dinheiro aqui já implantou justamente isso para ser um chamariz de tanto ganhar muito dinheiro, ser fácil, ter facilidade, como o dinheiro abrir portas. Então as pessoas enlouquecem, esquecem que aqui é passageira, enlouquecem por alguns minutos e entram na vibe de Satanás e viram criações dele, porque colocaram o dinheiro como senhor de si, como centro, como senhor da vida deles. Porque a partir do momento que eles colocarem Deus no centro e como autor e consumador da vida deles e saberem que o dinheiro é bom, é maravilhoso, se a gente conseguir ganhar uma quantia, tiver uma vida de qualidade boa, a gente pode investir também em como melhorar a vida de outro e não só pensar de venha, como é que eu faço cada dia mais, eu quero 1, 2, 3 mansão, eu quero comprar esse reduto aqui da natureza, cercar aqui para mim e as outras pessoas não ter acesso de uma coisa que Deus colocou aí para todos, o livre-arbítrio. Enfim, a humanidade está sem noção. E o que está trazendo essa falta de noção para o ser humano é colocar Deus em segundo plano e o dinheiro como senhor de tudo. É isso que está desnorteando, é isso que está trazendo uma humanidade catastrófica, uma humanidade sem respeito, uma humanidade sem amor ao próximo, porque há uns tempos bem distante atrás, as pessoas, o mundo era melhor, porque as pessoas tínhamos dificuldade, as coisas não eram tão fáceis em relação a algumas coisas, mas nós éramos mais felizes, porque tínhamos uns aos outros, sentia mais preocupação, mais cuidado das pessoas uns com os outros. Hoje não, hoje as pessoas se envolvem com o outro. Hoje a maioria dos casamentos não são mais por afinidade, são por conveniências do que o outro tem para oferecer financeiramente. Ninguém pensa que é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa. Não pensa. Já pensa no que é que tem de se colocar na vida do outro por interesse que o outro vai oferecer financeiramente. Então, essas coisas de famílias também tem que se perdido, que não se forma mais família por amor, se forma por afinidade, e no final fica assim, suportando o outro, aí ainda coloca filho pelo meio, e por isso que o mundo está sendo virtuoso, por causa que colocaram o dinheiro como centro de tudo e Deus em segundo plano. Então, se o ser humano não começar a voltar a colocar Deus no centro de tudo e colocar dinheiro no segundo plano, vamos ter dias difíceis, entendeu? A própria palavra, mas Deus está ciente de tudo isso que ele ia ter, continuar tendo problema com Satanás aqui, porque Satanás não ia desistir. Satanás acha que ele pode, que ele ainda dita algumas coisas, e ele dita para algumas pessoas que esquecem que Deus é o centro de tudo e que somente com Deus a gente permanece e com Deus a nossa alma não perece, porque quem se der aí é o direito de achar que esse momento que está aqui pode se vender, pode tudo,
por causa do dinheiro, para poder ter influência, ter poder aqui, esse poder momentâneo é passageiro e ainda a alma perece. Quando parte daqui para lá, a alma não permanece, a alma vai sofrer, perecer, lavar muita fossa lá no quinto dos infernos, porque queria dinheiro fácil, lá vai ter, além de não ser remunerado, ainda vai ter que lavar muita fossa para aprender como é que se luta na vida. E a alma ainda perece lá no inferno. E quem permanecer aqui, ó, na sua fé, lutando, buscando, vai conseguir, além de vencer aqui, pode até ser um perdedor aqui aos olhos humanos. Que aqui, se a gente não tiver dinheiro, a gente é um perdedor, é visto como nada. Mas não tem problema que aqui é passageiro. A gente pode. Eu não me importo de ser uma perdedora aqui. Eu quero ser uma vencedora lá. Eu quero ser famosa, eu quero ser. Vencer na vida, ouvindo Deus dizer, eu te conheço. Não quero vencer na vida aqui, de ter mansão, de ter portas abertas, de ser aclamada aqui na terra, não. Eu quero ser aclamada, Deus, ouvir Deus dizer, eu te conheço lá. Porque lá vai ser a minha eternidade, lá onde minha alma vai prevalecer para a vida eterna o tempo todo. E não chegar lá minha alma perecer e se esgotando até se findar no inferno, porque aqui eu esqueci o autor e consumador da minha vida, porque eu enlouqueci atrás de momentos de dinheiro, coloquei o dinheiro como o meu senhor. E é isso que está faltando aqui no mundo, as pessoas se colocarem no seu devido lugar, reconhecer que Deus é o autor e consumador da sua vida, que Deus é o centro de tudo, que Deus é o Criador, fora dele não há vida. Não há vida fora de Deus, entendeu? Somos pecadores, somos falhos, mas lutando, caindo, levantando, reconhecendo nossos erros, buscando a Deus e saber que se a gente tem uma condições financeiras, isso aí não é para nosso uso, é para o bem do próximo também, por aí vai, se encaixando assim. Mas a partir do momento que as pessoas colocarem o dinheiro como centro de tudo, esquece Deus, esquece o próximo, se prepare para uma eternidade de saber o que é luta que você não soube aqui, você colocou Deus como seu Senhor, e o seu Senhor, você colocou, aliás, o dinheiro como seu Senhor, e não Deus como seu Senhor. Se prepare para ter dias difíceis e sua alma perecer por momentos aqui que você colocou o dinheiro como seu Senhor, esquecendo de quem criou o mundo e quem fez o ser humano foi Deus, e temos que ser totalmente gratos e voltado e ele ser o nosso Senhor e não colocar o dinheiro como nosso Senhor. Esse é o mal da humanidade. A humanidade vai perecer porque muitos colocaram o dinheiro como seu Senhor. Isso é o mal da humanidade aí. Então, infelizmente, falta de aviso não é, porque essas pessoas realmente já têm as inclinações aí de, né, das criações de Judas, de Satanás, que ainda continua aqui no mundo, infernizando e tirando a paz dos humanos, entendeu? Porque quem tem humanidade tá difícil de conviver aqui, mas um fim, tudo isso um dia terá fim, e muitas pessoas avisadas foram, mas preferem continuar. Tem gente aí que eu tenho certeza que prefere continuar fazendo o dinheiro de Senhor do que reconhecer que Deus sabe, o norteador, que sem Deus não há vida, sem Deus a nossa alma perece. Tem gente que, mesmo assim, sabendo de tudo isso, vendo de tudo isso, lendo aqui, ó, se diz totalmente preparado, totalmente inteligente, totalmente senhor de si, mas não reconhece que Deus é o centro de tudo. Então, boa estadia de perecividade para essas pessoas, né? Porque a palavra tá aí, o que tem desnorteado o mundo e tornado o mundo pior é ter colocado o dinheiro como centro de tudo, que é uma verdadeira abominação essa coisa de dinheiro. Aí muitas vezes as pessoas ficam, porque eu sou pobre, porque eu sou preto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Nada disso, gente, é o que está norteando o mundo. Isso aí só são pequeninhos detalhes que as pessoas botam na cabeça que é problema. O problema do mundo que é visto aqui é a falta de dinheiro. Você pega aí um negro com dinheiro e um pobre sem dinheiro, para você ver quem é o aclamado.
É o negro que tem dinheiro e o branco que é pobre é colocado de escanteio. Então você veja que aí não é nada de problema de cor, de ser pobre, é problema, é dinheiro que as pessoas colocaram na cabeça. Que o dinheiro é o senhor do mundo, que com dinheiro ele pode tudo, com dinheiro ele é o senhor de si mesmo, com dinheiro ele, sabe, ele compra a beleza, ele compra a juventude, ele pode chegar lá e fazer as criações dele, que Deus fez isso aqui, mas eu quero é assim. Enfim, gente, a maldição, o problema do mundo, não é o que desvirtua a criação de Deus de humano, não é cor, não é pobreza, não é nada, é terem colocado o dinheiro como senhor de tudo. E eu lamento muito que essa humanidade tenha se inclinado para esses despautério aí, essa loucura, essa insanidade de colocar dinheiro como tudo, sendo que você vê que é uma insanidade tão grande que as pessoas esquecem que aqui é passageiro e se colocam como se aqui fosse eternidade e lá fosse passageiro, para você ver como o diabo cega mentalmente essas pessoas, a ponto de acharem que aqui é o, o eterno e lá vai ser passageiro, então eu tenho que me matar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser, eu tenho que... Enfim, entendeu? Eu tenho que ter, eu tenho que ser o Deus, eu tenho que ser o Senhor de mim mesmo. E esquece que Deus é o centro de tudo. E, inclusive, você vê que essa doença está até dentro das igrejas, para as pessoas esquecendo que estão trabalhando com a palavra, mas o diabo vai lá e cega o entendimento deles, trabalhando com a palavra, e o diabo chega lá, cega e coloca na mente deles que eles têm que ganhar, têm que ganhar. Eles esquecem da eternidade, mesmo eles conhecendo a palavra. Então, o diabo está aí ao derredor, usando o dinheiro, e você vê que as pessoas que têm maior poder aquisitivo são pessoas que não têm grandes esforços assim de trabalho para conseguir. Então você vê que o diabo já coloca até essa facilidade para as pessoas se inclinarem e correr atrás da facilidade para poder ir galgando e buscando. E o diabo tem ganhado muitos com isso aí, com esse dinheiro fácil e perdido muita gente aí. E eu espero em Deus que eu me mantenha, meu Pai, na minha integridade, no meu reconhecimento que o Senhor é o autor, consumador da minha vida, muito grata por isso, e continuará sendo eternamente, porque não há outro Deus além de ti, não quero, não existe, não reconheço, entendeu? Tem uns que são felizes pelos que têm no bolso, outros pelo que tem no coração. Eu sou feliz pelo que eu tenho no coração de gratidão, entendeu? Então é assim, gente, que vamos viver nesse mundo aí, vamos vendo assim, ó, as coisas materiais descendo ladeira abaixo, porque o ser humano colocou Deus em segundo plano e o dinheiro como o centro de tudo, e é isso que está trazendo, né? As maldições, o desequilíbrio, esse desrespeito, essa falta de amor, porque não é mais Deus que está no centro de tudo, é o dinheiro que está no centro de tudo. Enfim, o dinheiro está povoando e vai ser uma geração aí desnorteada, uma geração sem amor, uma geração que não sabe valor de nada, só sabe preço que eu quero, eu posso ir. Uma geração vazia, cheia de si, entendeu? Então, como é que pode ser um mundo melhor, ter um futuro melhor? Não, se inclinando porque você vê que o Senhor que está predominando aí é o dinheiro. E eu desejo que muitos aí não se permitam a serem também dominados, né, por essa doença, serem contaminados por essa peste contagiosa e perigosa que é a ganância, né, de ter dinheiro e esquecendo colocar Deus no centro de tudo. Eu desejo sinceramente, entendeu, que muitos ainda consigam se salvar e terem sua alma conservada eternamente, porque é o que muitos aí, devido a esquecer que aqui é passageiro, eles inverteram. O diabo cega mentalmente que eles invertem, colocam lá como passageiro e aqui como eterno. Por isso que se tornam enlouquecidos em buscar, em correr e esquecer de colocar a humanidade em primeiro lugar. E sai da humanidade, vira animais. Por isso que tá essa loucura aí que se vê, que Deus fica observando assim, mas rapaz, olha que coisa, viu? Sincero e honestamente, eu que
Pensei que Satanás já estava. é, Mas não, olha ele aqui de novo, se representando aí em muitos que dão lugar, viu, gente? Sincero e honestamente, eu desejo a muitos aí que reflitam e que saibam que aqui é passageiro e lá que é o eterno. Forte abraço, até o próximo encontro.